Enquanto o mundo se apressa entre luzes, festas e compras de fim de ano, Padre Pio de Pietrelcina nos recorda que o Natal não é barulho, mas sim mistério, silêncio e presença de Deus. Este santo estigmatizado, tão íntimo do menino Jesus e da Virgem Maria, via no tempo do Advento e do Natal uma oportunidade única de purificação da alma. Sua experiência mística profunda e seus dons sobrenaturais o tornaram um guia espiritual incomparável para milhares de almas ao redor do mundo. Em várias cartas a seus filhos espirituais, Padre Pio advertia contra o espírito mundano que invade até os ambientes religiosos nessa época do ano. Segundo ele, o Natal exige preparação espiritual verdadeira e não apenas celebrações externas repletas de superficialidade. O santo de Pietrelcina entendia profundamente que o nascimento de Cristo na alma humana requer disposição interior genuína, desapego das vaidades mundanas e um coração verdadeiramente preparado para receber o Salvador. As ruas se enchem de decorações coloridas, as lojas oferecem promoções tentadoras e as famílias se organizam para grandes celebrações. Porém, em meio a toda essa agitação, quantos corações estão verdadeiramente preparados para acolher o menino Jesus? Quantas almas se voltam para o verdadeiro significado deste tempo sagrado? Padre Pio nos convida a uma reflexão profunda sobre como vivemos este período litúrgico tão importante para a fé cristã. Padre Pio propôs 3 atitudes simples, mas profundas, para preparar o coração para o nascimento de Jesus. Estas 3 práticas espirituais não são meramente rituais externos, mas verdadeiros exercícios de conversão interior que transformam a alma e a preparam para ser morada digna do Verbo encarnado. São elas: o silêncio interior e exterior, a oração diante do presépio e a confissão sacramental antes do dia 25 de dezembro. Cada uma dessas práticas tem um significado profundo e pode revolucionar completamente a forma como vivemos o Natal. O mundo moderno transformou o Natal em uma época de consumo desenfreado, esquecendo-se completamente de sua essência sagrada. As propagandas bombardeiam as pessoas com mensagens de que a felicidade está em comprar mais, ter mais, ostentar mais. As famílias se endividam para presentear, as casas se enchem de decorações caras, mas os corações permanecem vazios, sem a verdadeira alegria que só Cristo pode dar. Esta distorção do verdadeiro sentido natalino preocupava profundamente Padre Pio. O santo capuchinho ensinava que o Natal não é sobre a quantidade de presentes debaixo da árvore, nem sobre a opulência da ceia, nem sobre as festas barulhentas que duram até a madrugada. O verdadeiro Natal acontece no interior da alma, quando ela se abre para receber o dom supremo de Deus, que é Jesus Cristo. É um evento espiritual antes de ser uma celebração externa, uma transformação interior antes de ser uma comemoração social. Padre Pio viveu intensamente o mistério do Natal em sua própria vida espiritual. Ele experimentou a intimidade com o menino Jesus de maneira mística, recebendo visões e consolações sobrenaturais, especialmente neste tempo litúrgico. Para ele, o Natal era um momento de profunda união com Deus, de recolhimento contemplativo e de renovação da entrega total ao Senhor. Sua vida inteira era um testemunho de como viver autenticamente o espírito natalino durante todo o ano. Segundo Padre Pio, celebrar o Natal verdadeiramente significa permitir que Cristo nasça novamente em nosso coração, transformando nossa vida, purificando nossos pensamentos e renovando nosso compromisso com o Evangelho. Isso requer preparação séria, conversão sincera e disposição para abandonar o pecado. O Natal autêntico é aquele que nos torna mais santos, mais caridosos, mais parecidos com Jesus. Todas as luzes e decorações do mundo não têm valor se o coração permanece nas trevas do pecado e da indiferença espiritual. Padre Pio dizia que o silêncio é a linguagem de Deus, e tudo o mais é uma pobre tradução. Esta frase profunda revela uma verdade essencial da vida espiritual que muitos cristãos desconhecem ou ignoram completamente. No silêncio, a alma encontra Deus, ouve sua voz, discerne sua vontade e experimenta sua presença de maneira única.
Sem silêncio interior, a vida espiritual se torna superficial, ruidosa e ineficaz. O mundo moderno faz barulho demais, e isso não é por acaso. O barulho constante é uma estratégia do inimigo para impedir que as almas ouçam a voz de Deus. As ruas gritam com suas propagandas e buzinas. As redes sociais aceleram o pensamento com suas notificações incessantes. Os ambientes estão sempre cheios de música alta e conversas vazias. Tudo isso cria uma cortina sonora que abafa a voz suave do Espírito Santo, que deseja falar ao coração. Mas o menino Jesus não nasce no barulho. Ele nasce no silêncio de uma gruta, longe das multidões e da agitação da cidade de Belém. Deus escolheu revelar o maior mistério da história humana, a encarnação do Verbo, em um ambiente de total silêncio e recolhimento. Maria e José acolheram o Salvador em um lugar humilde, quieto, afastado do tumulto. Esta escolha divina nos ensina que Deus prefere agir no silêncio, onde o coração está atento e receptivo. Padre Pio recomendava aos seus filhos espirituais que, durante o Advento, e especialmente nos dias que antecedem o Natal, evitassem conversas fúteis, distrações inúteis e ambientes ruidosos. Não se trata de um silêncio forçado ou artificial, mas de um recolhimento amoroso, uma busca consciente por momentos de quietude onde a alma pode se encontrar com Deus. É preciso criar espaços de silêncio na rotina, momentos onde desligamos tudo que distrai e simplesmente nos colocamos na presença do Senhor, disponíveis para ouvi-lo. O silêncio que Padre Pio propõe tem 3 dimensões essenciais que precisam ser praticadas simultaneamente para que haja verdadeira transformação espiritual. A primeira dimensão é o silêncio da língua, que significa fugir das fofocas, julgamentos precipitados, reclamações constantes e palavras inúteis que não edificam ninguém. Quantas palavras são ditas todos os dias sem necessidade, sem amor, sem verdade? Quantas conversas roubam tempo precioso que poderia ser dedicado à oração e à contemplação? A segunda dimensão é o silêncio da mente, que envolve evitar distrações desnecessárias como séries intermináveis, redes sociais sem propósito definido, notícias sensacionalistas e pensamentos obsessivos sobre problemas que não podemos resolver. A mente moderna está constantemente agitada, pulando de um assunto para outro, incapaz de se concentrar em uma única coisa por mais de alguns minutos. Este estado de dispersão mental impede a oração profunda e a contemplação dos mistérios divinos. A terceira dimensão é o silêncio do coração, que significa buscar quietude interior para ouvir a voz de Deus em meio às tempestades emocionais da vida. O coração humano frequentemente está perturbado por ansiedades, medos, ressentimentos, desejos desordenados e paixões que gritam constantemente. Acalmar o coração é um trabalho espiritual que exige prática, renúncia e a graça divina. Somente um coração em paz pode acolher verdadeiramente o Príncipe da Paz. Esse recolhimento não é isolamento social ou fuga das responsabilidades, mas sim preparar a manjedoura do coração para acolher aquele que vem. É criar condições interiores favoráveis para que Jesus possa nascer em nós, transformar-nos e conduzir-nos aos caminhos da santidade. Assim como Maria se recolheu na gruta de Belém, longe do barulho e da agitação, também nós precisamos criar nosso espaço interior de silêncio, onde o milagre do Natal possa acontecer em nossas almas. O silêncio é a antessala da presença divina, o vestíbulo onde entramos antes de adentrar o santuário da intimidade com Deus. O presépio, segundo Padre Pio, não é apenas uma decoração natalina bonita para enfeitar a casa, mas um verdadeiro altar doméstico, onde o coração encontra o Deus feito criança. Esta visão transformadora do presépio muda completamente a forma como nos relacionamos com este símbolo sagrado do Natal. Não se trata de um objeto meramente decorativo, mas de um instrumento de oração, um livro visual que nos ensina os mistérios da fé, uma janela aberta para o céu. Padre Pio incentivava todos a montar o presépio em casa, não importa quão simples ou pequeno fosse. Ele acreditava que cada família católica deveria ter seu presépio.
pois ali está representado o coração do cristianismo. Deus que se faz homem por amor, nascendo pobre e humilde para nos salvar. Rezar diante dele, contemplar cada figura com os olhos da alma, meditar sobre o significado de cada personagem é uma forma poderosa de entrar no mistério da encarnação. Padre Pio escrevia aos seus filhos espirituais: permaneça sempre diante do presépio. É ali que você aprenderá a humildade, o silêncio e o amor. Estas palavras revelam a pedagogia espiritual do presépio. A humildade se aprende contemplando o Rei do Universo deitado em uma manjedoura, cercado de animais, em uma gruta fria. O silêncio se aprende observando que o Verbo eterno de Deus se fez bebê incapaz de falar palavras humanas. O amor se aprende meditando sobre o Deus infinito que se fez pequeno para estar mais perto de nós. Rezar diante do presépio não exige fórmulas complicadas ou orações elaboradas. Bastam atitudes simples e sinceras que brotam de um coração que deseja verdadeiramente encontrar-se com Jesus. Agradecer pelo dom inefável do Salvador, que veio nos resgatar da escravidão do pecado e da morte. Contemplar Maria e José com reverência, admirando sua fé, obediência e disponibilidade total aos planos de Deus. Entregar a Jesus nossa pobreza interior, nossos pecados, nossas fraquezas, sabendo que Ele veio justamente para os pobres e necessitados. Apresentar nossas intenções para os dias santos, confiando que aquele que nasceu em Belém tem poder para transformar nossa vida e atender nossas súplicas. Rezar diante do presépio é entrar na cena da salvação de forma mística e contemplativa. Não se trata apenas de olhar para figuras estáticas, mas de permitir que o Espírito Santo nos transporte espiritualmente para aquela noite sagrada em Belém. É imaginar-se ali, junto de Maria e José, adorando o menino recém-nascido, sentindo o frio daquela noite, ouvindo o choro do bebê divino, percebendo a fragrância do feno e sentindo a presença dos anjos que cantam glória a Deus nas alturas. É lembrar que Deus escolheu nascer pequeno, escondido, pobre e rejeitado pela sociedade de seu tempo. O Criador do universo poderia ter nascido em um palácio real, cercado de luxo e honrarias, mas preferiu a pobreza extrema de uma gruta de animais. Esta escolha divina não foi acidental, mas intencional. Deus queria nos ensinar que a verdadeira grandeza está na humildade, que a verdadeira riqueza está no desapego, que a verdadeira glória está no escondimento. É nesse ambiente interior de pobreza espiritual, humildade sincera e desapego das grandezas mundanas que Ele deseja nascer também em nós. Jesus não pode nascer em um coração orgulhoso, apegado às riquezas, buscando o reconhecimento humano. Ele procura corações simples, pobres de espírito, que reconhecem sua total dependência de Deus. A manjedoura do nosso coração precisa ser despojada de tudo que não é de Deus, para que haja espaço para Ele. Padre Pio ensinava que contemplar o presépio é uma escola de vida cristã. Ali aprendemos tudo o que precisamos saber sobre como viver o Evangelho. A pobreza de Jesus nos ensina o desapego. A obediência de Jesus a Maria e José nos ensina a humildade. O silêncio de Jesus bebê nos ensina a contemplação. A simplicidade da cena nos ensina que Deus não se impressiona com aparências externas, mas olha para o coração. Cada minuto passado diante do presépio em oração sincera é um tesouro espiritual que enriquece a alma e a aproxima de Deus. Padre Pio chamava o confessionário de hospital para almas e passava longas horas atendendo confissões, mesmo sofrendo dores terríveis causadas pelos estigmas que carregava em seu corpo. Ele entendia profundamente que a confissão sacramental não é apenas um ritual religioso, mas um encontro transformador com a misericórdia infinita de Deus. No confessionário, almas feridas pelo pecado encontram cura, almas cansadas encontram descanso, almas perdidas encontram o caminho de volta para casa. Ele dizia que a melhor forma de preparar o coração para Jesus nascer é limpar a alma pela confissão sincera e humilde. Assim como preparamos nossa casa para receber um hóspede importante, lavando, arrumando
e decorando cada cômodo, devemos preparar nossa alma para receber o Rei dos Reis. A alma em pecado, dizia Padre Pio, é uma caverna suja e escura onde o menino Jesus não pode nascer. Como poderia o Santo dos Santos habitar em um coração manchado pelo pecado mortal? Antes do Natal, é essencial fazer uma boa confissão que envolve várias etapas importantes. Primeiro, um exame de consciência profundo e honesto, onde revisamos nossas ações, palavras e pensamentos à luz dos mandamentos de Deus e dos ensinamentos de Cristo. Não basta uma análise superficial, é preciso mergulhar fundo na própria consciência, pedindo ao Espírito Santo que ilumine as áreas de pecado que talvez tenhamos ignorado ou minimizado. Segundo, arrependimento sincero pelos pecados cometidos, não por medo do castigo, mas por amor a Deus que ofendemos. O arrependimento verdadeiro, que a Igreja chama de contrição, nasce do reconhecimento de que o pecado é uma rejeição do amor divino, uma traição à bondade infinita de Deus. Não basta lamentar as consequências do pecado. É preciso detestar o próprio pecado por ser uma ofensa ao Deus que nos ama. Terceiro, desejo genuíno de mudança de vida, não apenas promessas vazias, mas uma resolução firme de evitar as ocasiões de pecado e buscar a santidade com determinação. Quarto, propósito concreto de vida nova, com passos práticos para crescer na virtude e na graça. Padre Pio alertava severamente que, sem confissão sacramental, muitas pessoas comungam no Natal sem estarem em estado de graça, e isso é um perigo gravíssimo para a alma. O apóstolo Paulo já advertia aos coríntios sobre este assunto. Aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Comungar em pecado mortal não é apenas uma falta de respeito ao sacramento, mas uma profanação do corpo de Cristo e um ato que traz sérias consequências espirituais para a alma. É como convidar o santo para entrar em uma casa suja e desorganizada. É como oferecer ao Rei do Universo uma morada indigna de sua presença. A Eucaristia é o próprio Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e deve ser recebida com a máxima reverência e pureza de alma. Padre Pio insistia com firmeza apostólica. Prepare-se com amor, mas também com verdade. Jesus merece nascer em um coração limpo, purificado pelo sacramento da confissão, livre das manchas do pecado mortal. Não adianta participar da missa de Natal, cantar os hinos natalinos e comungar se o coração está em trevas. A aparência externa de piedade não engana a Deus que vê o interior de cada pessoa. É melhor abster-se da comunhão do que comungar indignamente. A confissão antes do Natal não deve ser apressada ou superficial, como muitas vezes acontece quando as pessoas deixam para confessar-se na última hora. É importante dedicar tempo adequado para o exame de consciência, para a oração preparatória, para a confissão em si mesma. Se possível, busque um padre que tenha disponibilidade para ouvi-lo com atenção, que possa dar uma boa orientação espiritual e que celebre o sacramento com a solenidade devida. Lembre-se, este é o momento em que Deus apaga seus pecados, restaura sua amizade com Ele e derrama graças abundantes sobre sua alma. Viver o Natal em estado de graça significa estar em plena comunhão com Deus, livre do pecado mortal, crescendo na caridade e caminhando firme no caminho da santidade. Esta é a condição ideal para celebrar o nascimento de Cristo. Uma alma pura, um coração renovado, uma vida transformada pela graça divina. Somente em estado de graça podemos verdadeiramente experimentar a alegria profunda e sobrenatural que o Natal proporciona aos filhos de Deus. O estado de graça não é apenas ausência de pecado mortal, mas também presença abundante da graça santificante, aquela vida divina que Deus infunde na alma através dos sacramentos, especialmente o batismo e a confissão. Esta graça nos torna filhos adotivos de Deus, templos vivos do Espírito Santo, membros do corpo místico de Cristo.
Estar em graça é viver em amizade íntima com a Santíssima Trindade, desfrutando da presença divina no coração. Padre Pio era rigoroso quanto à necessidade de estar em estado de graça para receber os sacramentos, especialmente a Eucaristia. Ele não aceitava confissões superficiais, nem tolerava que as pessoas se aproximassem da comunhão sem estarem devidamente preparadas. Muitas vezes recusou a absolvição a penitentes que não demonstravam sincero arrependimento ou propósito de emenda. Esta firmeza não era dureza de coração, mas verdadeiro amor pastoral, pois ele sabia que era melhor negar a absolvição temporariamente do que permitir um sacrilégio. Para manter-se em estado de graça durante todo o tempo do Natal e além, é necessário evitar as ocasiões próximas de pecado, fugir das tentações, vigiar constantemente sobre os próprios pensamentos e desejos, praticar as virtudes cristãs e recorrer frequentemente aos sacramentos da confissão e Eucaristia. A vida espiritual requer esforço constante, vigilância diária e cooperação ativa com a graça de Deus. Não podemos nos acomodar espiritualmente, mas devemos sempre buscar crescer em santidade, combater nossos defeitos e imitar cada vez mais perfeitamente Jesus Cristo. Este Natal pode ser diferente de todos os outros que você já viveu. Não por causa das festas mais elaboradas, dos presentes mais caros, das decorações mais bonitas ou das ceias mais fartas, mas porque você decide ouvir o que um santo sacerdote, que viveu os sofrimentos místicos de Cristo e experimentou inúmeros milagres, tem a ensinar sobre como viver autenticamente o espírito natalino. Padre Pio não fala de teorias abstratas, mas de uma experiência concreta de intimidade com Deus. Padre Pio pede 3 coisas que são simples em sua formulação, mas profundamente transformadoras em sua prática. Não são exigências impossíveis, nem práticas complicadas reservadas apenas para religiosos ou pessoas com muito tempo disponível. São atitudes acessíveis a qualquer pessoa de boa vontade que deseja sinceramente preparar-se para celebrar dignamente o nascimento do Salvador. Qualquer cristão, independente de sua idade, estado de vida ou situação particular, pode praticar estas 3 coisas. A primeira é o silêncio interior e exterior para ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Criar momentos de quietude, desligar-se das distrações incessantes, recolher-se em oração, aquietar o coração e a mente para estar verdadeiramente presente diante de Deus. A segunda é a oração diante do presépio, para entrar no mistério da encarnação, contemplando com amor e fé a cena do nascimento de Jesus, aprendendo as lições de humildade, pobreza e amor que aquele momento sagrado nos ensina. A terceira é a confissão sacramental antes do Natal, para que Jesus nasça em uma alma limpa, purificada pelo perdão divino, renovada pela graça santificante, pronta para receber dignamente o sacramento da Eucaristia. Que neste Natal, ao invés de agitação superficial e consumismo desenfreado, você experimente a paz profunda da gruta de Belém, onde reina o silêncio adorador. Que você sinta o amor infinito do menino Jesus que se fez pequeno para estar mais perto de você, que nasceu pobre para enriquecer sua alma com as riquezas do céu. Que você perceba a presença viva do céu em sua casa, transformando seu lar em um santuário doméstico onde Deus habita e reina. Prepare a manjedoura do coração com silêncio, oração e confissão, e o menino nascerá em você, trazendo luz para suas trevas, alegria para sua tristeza, esperança para seu desânimo e vida nova para sua alma cansada. Referências bíblicas e teológicas. Todas as reflexões apresentadas neste roteiro estão fundamentadas na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica e nos ensinamentos autênticos de São Pio de Pietrelcina. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20, narra o nascimento de Jesus em Belém, apresentando os detalhes históricos e teológicos deste evento central da fé cristã. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6, ensina sobre o recolhimento necessário para a oração autêntica, quando Jesus instrui seus discípulos dizendo: "Quando orares, entra no teu quarto,
Fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 27 a 29, trata da necessidade de pureza de alma para receber dignamente a Eucaristia, advertindo sobre os perigos de comungar indignamente. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1430 a 1460, explica detalhadamente o sacramento da penitência e reconciliação, sua natureza, efeitos e necessidade para a vida cristã. O parágrafo 1153 do mesmo catecismo aborda os sinais sagrados como o presépio e seu valor espiritual na piedade popular católica. O parágrafo 2710 do Catecismo da Igreja Católica ensina sobre o silêncio interior como base fundamental da oração contemplativa, explicando como o recolhimento favorece o encontro pessoal com Deus. As cartas de Padre Pio aos seus filhos espirituais contêm diversas recomendações sobre a preparação interior para o Natal e sobre a vida espiritual em geral. Entre as frases documentadas do santo estão: fique sempre diante do presépio. É ali que se aprende a humildade e o amor. A alma que não se confessa vive em trevas. O Natal não é barulho, é o Verbo em silêncio.